Amém, graças a Deus, estamos de volta por aqui com mais um vídeo pelo nosso canal do YouTube, Eliakim Cordeiro, para mais um vídeo em nome de Jesus, amém? Fizemos aí no primeiro vídeo dessa playlist sobre Thomas Watson, sobre os seus escritos, sobre os seus ensinamentos, as suas pregações. Tivemos aí o primeiro contato com ele para aqueles que não conhecem, mas que nós vamos começar a fazer a leitura do Sermão do Monte. Título original em inglês é As Beatitudes. Amém? O título em inglês é The Beatitudes. Título original em inglês. Então você vê ter um primeiro contato. Thomas Watson, ele vai falar sobre o pregador. Ele vai falar sobre o pregador é Jesus Cristo. Cristo era um pregador inteligente. Cristo era um pregador poderoso. Cristo era um pregador bem-sucedido. Cristo era um pregador legítimo. Ele ainda vai falar sobre o púlpito onde Cristo pregou, a ocasião da subida de Cristo ao monte, a sua comissão, os seus títulos, os deveres dos ministros de Cristo e o sermão. A plenitude da bem-aventurança está no futuro. As pessoas piedosas já são bem-aventuradas. As pessoas que são bem-aventuradas. É esse todo o sumário desse sermão, proferido por Thomas Watson no ano de 1660. Por esse motivo, além de fazer breves citações, se fosse um livro, na verdade está sendo lançado aí por algumas editoras, mas eu poderia muito bem fazer menção do livro, de algumas partes do livro, mas por ser do ano de 1660, esse conteúdo ele é de domínio público, portanto eu posso fazer aqui a leitura. Amém? Thomas Watson publicou o livro As Bem-aventuranças ou As Beatitudes em inglês, título em inglês, no ano de 1660. Esta obra é um verdadeiro clássico da literatura cristã e puritana. Como um teólogo habilidoso, um poeta de verdade e um pastor amoroso, Watson descreve as características da pessoa que verdadeiramente é bem-aventurada. Amém? Vou ler ainda aqui o prefácio dedicatório pelo próprio Thomas Watson, que ele diz assim: para o nobre John, conde de Clare, e sua consorte virtuosa e piedosa Elizabeth, condessa de Clare. Nobres senhores, as muitas cortesias e favores recebidos dos senhores têm imposto sobre mim, o dever de gratidão, e eu não sabia como poderia testemunhar minha gratidão aos dois de uma maneira melhor do que apresentando-lhes algo deste tipo, como exemplo daquele respeito solene e serviço que lhe devo. Meus senhores, sendo a alma uma flor da eternidade, o que deveria prevalecer para conosco e nos influenciar, senão aquelas coisas que ajudam a elevar a alma à sua felicidade plena e a embelezam em seu máximo esplendor. O sangue pode conceder nobreza e a erudição pode nos abandonar, mas a religião coloca a coroa da salvação sobre a cabeça de uma pessoa. Nisso consiste a verdadeira sabedoria. Meus senhores, o estudo deste assunto que aqui ofereço à sua apreciação, com a bênção de Deus, contribuirá em muito para o verdadeiro progresso da religião, pois o autor deste Sermão do Monte é aquele que é maior do que Salomão,
O próprio Cristo é o pregador de cujos lábios gotejam mel continuamente, e isso é ainda mais verdadeiro com relação a esses aforismos divinos. Os deveres ordenados aqui são importantes e as recompensas anexadas a eles são gloriosas. Aqui podemos ver um cristão vestido com o linho branco da pureza e com o manto escarlate da bem-aventurança. Aqui podemos ver a graça e a glória se encontrando e se beijando. Que ninguém pense que alcançará o céu sem subir pela escada de Jacó. Se alguém deseja ser rico, deve ser pobre em espírito, e ao desejar desfrutar da felicidade, deve desposar a santidade. Meus senhores, não pude ser tão preciso quanto desejava ao discursar sobre este assunto, visto que tinha muitos outros trabalhos em mãos. Porém eu sei que tal é a sua nobreza de coração, que os senhores preferirão ignorar do que censurar o que perceberem de errado. Não me alongarei neste prefácio, mas, rogando o favor dos senhores e a aceitação bondosa desta obra imperfeita, continuarei orando fervorosamente diante do trono da graça, intercedendo pelo derramamento de todas as bênçãos celestiais sobre os senhores e sobre a sua nobre família. E permanecerei, seu humilde servo em Cristo, Thomas Watson, de meu escritório em St. Stephen Church, Walbrook, Londres, 6 de julho de 1660. E ele inicia a sua pregação, que na verdade são relatos de sua pregação ou de suas pregações. Ele inicia da seguinte forma: o Sermão do Monte. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. O bem-aventurado evangelista Mateus, o escritor desta história sagrada, era inicialmente um coletor de impostos, mas Cristo, ao chamá-lo, enquanto ele estava na coletoria, fez dele um coletor de almas. No primeiro capítulo do seu Evangelho, Mateus registra o nascimento e a genealogia de Cristo. No segundo capítulo, registra a dignidade de Cristo. Uma estrela conduz os sábios até ele, os que presenteiam o Messias com ouro, incenso e mirra. Capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11. No terceiro capítulo, o evangelista registra o batismo de Cristo. No quarto, as tentações dele. No quinto, a pregação dele, que é como uma rica mina de ouro. Cada versículo contém alguma pepita de ouro. 4 elementos se destacam deste capítulo, ou neste capítulo. Primeiro, o pregador. Segundo, o púlpito. Terceiro, a ocasião. Quarto, o sermão. O pregador é Jesus Cristo. Ele é o melhor dos pregadores. Jesus subiu. Nele havia uma combinação de todas as virtudes e um ajuntamento de todas as belezas. Os lábios dele não eram apenas doces como um favo de mel, mas gotejavam como tal. As palavras dele eram como um oráculo, os feitos dele eram miraculosos, a vida dele era um templo, a morte dele foi um sacrifício. Jesus subiu ao monte, então ele passou a ensiná-los. Jesus Cristo era nobre e qualificado de todas as formas para a obra do ministério. Cristo era um pregador inteligente. Ele tinha um espírito sem medida, João capítulo 3, versículo 34, e sabia como falar a palavra certa na hora exata. Sabia quando humilhar e quando consolar. Não podemos conhecer os corações de todos os nossos ouvintes, mas Cristo conhecia os corações dos ouvintes dele. Ele sabia qual doutrina melhor se adequaria a eles. Assim como o fazendeiro
pode dizer que tipo de grão é mais adequado para determinado tipo de solo. Cristo era um pregador poderoso. Como diz Mateus 7:29, ele falava com autoridade. Ele conseguia apresentar os pecados das pessoas diante delas e mostrar-lhes seus próprios corações, como lemos em João 4, versículo 29. Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. O melhor espelho não é o mais ricamente adornado com pérolas, porém, o que mostra o rosto de modo mais verdadeiro. Cristo era um pregador que atingia a consciência. Ele tinha zelo e eloquência. Frequentemente, ele tocava as cordas do coração. O que é dito de Lutero se aplica com mais propriedade a Cristo. Ele falava como se tivesse estado dentro de um homem. Ele conseguia conduzir a doutrina até aos lugares mais difíceis. Com sua espada de 2 gumes, ele podia perfurar um coração de pedra. Nunca homem algum falou como este homem. João, capítulo 7, versículo 46. Cristo era um pregador bem-sucedido. Ele tinha a arte de converter almas. Muitos creram nele. João 10, 42. E até mesmo pessoas nobres, muitos dos principais creram. João 12, 42. Aquele que tinha graça derramada em seus lábios. Salmos 45, versículo 2. Podia derramar graça nos corações dos seus ouvintes. Ele tinha a chave de Davi em sua mão, e quando desejava abrir os corações dos homens, deixando o caminho livre, tanto para ele quanto para a sua doutrina. Se ele tocasse a trombeta, até os seus inimigos se reuniriam sob o seu estandarte. Ninguém ousava resistir diante do chamado de Cristo. Cristo era um pregador legítimo. O seu Pai lhe concedeu tanto a sua unção quanto a sua missão. Como ele mesmo disse, o Pai que me enviou testifica de mim, João 8,18. Em Cristo estavam concentradas todas as perfeições. Mesmo assim, ele quis ser solenemente selado e investido em seu ofício ministerial, assim como em seu ofício de mediador. Se Jesus Cristo não entrou na obra do ministério em uma comissão, quão absurdamente imprudentes são aqueles que, sem qualquer autorização, ousam usurpar essa função santa. Deve haver uma admissão legítima de homens para o ministério. Como diz Hebreus 3,4, ninguém toma esta honra para si mesmo, senão aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Nosso Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja apóstolos e profetas, os quais eram ministros extraordinários, assim como também deu pastores e mestres, os quais eram chamados e ordenados de uma maneira ordinária. Efésios 4:11. Ele desejava que um ministério do Evangelho fosse perpetuado, ou seja, perpetuado, como lemos em Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Certamente há tanta necessidade de ordenação agora, como havia no tempo de Cristo e no tempo dos apóstolos, já que naquela época existiam dons extraordinários na igreja, os quais agora cessaram. Essa é a visão dele, por ele ser um puritano, um reformado. Mas por que o ministério do Evangelho não deve estar aberto para todas as pessoas, como alguém já disse? Acaso o Senhor falou apenas por meio de Moisés, Números 12, versículo 2? Por que uma pessoa não deveria pregar tanto quanto outra? Respondo, porque Deus, que é o Deus da ordem, faz da obra do ministério um ofício seleto e distinto de qualquer outro. Assim como no corpo natural os membros têm funções distintas, por exemplo, o olho é para ver e não é para trabalhar. Mas você pode questionar, por que a mão não pode ver assim como o olho? Porque Deus a fez diferente. Ele colocou a capacidade de ver no olho e não na mão.
Da mesma forma, Deus fez uma distinção entre a obra do ministério e outros chamados. Onde está essa distinção? Encontramos na Escritura uma distinção entre o pastor e o povo. Lemos sobre isso em 1 Pedro 5, versículo 1 e 2. Aos presbíteros ou os ministros que há entre vocês, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vós. Se qualquer um pode pregar, então será que pelo mesmo critério todos poderiam ser apóstolos? O que aconteceria com o rebanho de Deus se todos fossem pastores? Deus designou a obra do ministério ou do ministro como sendo própria para o pastor e não pertencendo a ninguém mais. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, consagra-te inteiramente a eles, ou como está no grego, sê inteiro neles. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 até o 15. Essa incumbência é peculiar ao ministro e não diz respeito a ninguém mais. Não é dito ao comerciante que ele deve consagrar-se inteiramente ao ensino e à exortação. Não, ele deve cuidar da sua loja. Não é dito ao agricultor que ele deve se consagrar inteiramente à pregação. Não, ele deve consagrar-se ao seu arado. A pregação é incumbência do ministro. O apóstolo fala a Timóteo e por meio dele aos demais que tiveram a mão dos presbíteros imposta sobre eles. Paulo exorta a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Isso é dito especialmente para o ministro. Nem todos que podem ler corretamente a palavra podem também manejá-la bem. Portanto, a obra do ministério não está disponível para ser exercida por todas as pessoas. Essa é uma obra seleta e peculiar, assim como ninguém pode tocar na arca, exceto os sacerdotes. Da mesma forma, ninguém pode tocar nesse ofício do templo, a não ser aqueles que são chamados para ele. Mas se alguém tem dons e isso não é suficiente, respondo que não. Ainda que a graça não é suficiente para fazer o ministro, os dons também não são. A Escritura faz diferença entre o dom e o envio. E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10, 15. Se os dons fossem suficientes para fazerem de si mesmos ministros, o apóstolo teria dito: como pregarão se não forem dotados? Mas ele diz: se não forem enviados. Temos visto em outras profissões, os dons não fazem de alguém um magistrado. O advogado que pleiteia no tribunal pode ter dons de bons, tão bons quanto o juiz que está sentado na cadeira, mas ele deve receber uma comissão antes de se sentar como juiz. Se é assim nas questões civis, muito mais nas questões sagradas, que são, como diz Busser, coisas de suma importância. Portanto, aqueles que usurpam a obra ministerial sem terem recebido uma designação e nomeação específicas revelam mais orgulho do que zelo. Eles agem fora de seu Deus, fora de seu âmbito, e são culpados de roubo. Eles se infiltram em um povo e como vêm sem um chamado de Deus, permanecem sem a sua bênção, sem uma bênção para o povo. Como Deus disse através do profeta: não os enviei, por isso não beneficiarão em nada este povo. Jeremias 23 e o versículo de número 32. Amém? Lembrando, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e também se inscrever no canal para me ajudar, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor, e até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.